pra lua, pro céu. Não, irmão, pra isso é só... Brincadeiras à parte, essa mensagem de agora talvez seja a mais libertadora de toda a minha vida. Sabe, eu imagino que as celas começaram a estremecer, e quem estava preso sairá para fora. Sabe, que em nome de Jesus essa mensagem chegue para as pessoas certas. Então eu vou te pedir um favor, me ajuda a fazer que essa mensagem chegue o mais longe possível. Mande em todos os grupos de WhatsApp que você tem, compartilha na rede social, porque uma mente livre é uma mente promissora para viver aquilo que Deus tem para ela. Aliás, a mente só se liberta quando Ele se torna o dono dela. Amém? Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo pensamentos e toda altivez que se exalta contra o Senhor, levando cativo todo pensamento a Ele. Uau! Todo pensamento cativo a Ele. Bom, eu estava no meu Instagram agora, essa semana passada eu acho, e aí do nada eu abro um vídeo aleatório, e é um garoto falando: e deixa ser dominado pelos meus pensamentos intrusivos agora. E eu nem sabia o que era o tal do pensamento intrusivo. E aí, bom, esse garoto comete uma barbaridade, uma vergonha, que ele em si não teria coragem de fazer. Quando eu ouvi aquele termo, eu fui procurar o que era, o que significava. Fiquei assustado. Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que você não quer que estejam aqui. Então, você não quer pensar, você não quer sentir, mas aqueles pensamentos entram, sabe? Por isso é chamado de intrusivo. Ele é um intruso. Ele não era para estar ali, mas ele vem. Então, esses pensamentos, eles têm muito poder sobre nós, porque eles nos fazem acreditar em realidades que não são reais. E chega um determinado momento que os pensamentos intrusivos governam todo o campo da nossa mente. Então, a gente começa a criar um mundo paralelo. Só que como o pensamento intrusivo não é algo bom, significa que toda a nossa vida, que todas as nossas emoções são subjugados por mentiras. E são essas mentiras que destroem a nossa vida. A questão que me veio à memória ou à tona mas se essa batalha, se essa guerra não é física, significa que não tem remédio que tire. Pelo menos eu entendo dessa forma. Lindo, não dá. Eu estudei tudo e tudo dizia: tente pensar de maneira positiva. Só que a gente é ser humano, lindo. Não tem como. Se está dando tudo errado na nossa mente, para nós, a gente não consegue dizer: olha que dia maravilhoso. Não. Algumas semanas atrás, eu perdi um colega que tirou a própria vida por
por obviedades, eu jamais vou falar o nome dele. Mas o que eu mais ouvi no velório eram as pessoas dizendo: ele não tinha motivo nenhum para isso. Todo mundo dizia a mesma coisa, mas ele acabou de ser promovido. Os negócios dele estavam indo muito bem. E aí, sabe, uma ficha caiu. Aqui fora estava tudo bem, mas algo aqui dentro contou para ele que estava tudo errado, que não tinha mais esperança, que não tinha mais por que ficar ali, sabe? E é nesse momento que eu me desespero, porque se quem está fora não consegue identificar o que está lá dentro, de que maneira ajudar? Sabe? Como que eu alcanço alguém que eu não sei que precisa de ajuda? Esse é um negócio que me pegou. Então eu entendo que em alguns estágios é só Deus para alcançar. E isso é só Jesus para fazer. E aí eu olho para a Bíblia está dizendo: ei, não é com as armas que você está pensando. Não é, não, meu lindo. É com Ele. São espirituais. E eu vou te dizer, lindo, eu preparei essa mensagem agora, hoje, terminei e fui tomar banho. Não é ético falar que você toma banho, que tem gente que imagina. Mas eu tô nem aí para essa regra. Eu estava tomando banho e comecei a pensar coisas sobre algo que ainda não aconteceu. E esse pensamento veio e começou dentro de mim mostrar um cenário muito ruim. Muito ruim. E eu estava pensando, e aquilo ali que foi governando eu. E aí, irmão, do nada, eu falei assim: o quê? Sabe quando você fala: hã? É tão gostoso porque aí Deus nunca deixa a gente escapar. Quando eu estou preparando uma mensagem, Deus está falando comigo também, sempre é assim. Aí eu estou aqui, top. Aí eu fiz uma pergunta, eu escrevi no meu caderninho: como devemos alimentar nossa mente? Aí, irmão, eu dou uma dica para você: abre o teu Instagram e vê o que aparece no search. Vê o que o Instagram está indicando para você ver. Testa aí. Cadê os irmãozinhos menino aí? Os machão. Top. Levanta a mão aí, bebê. Dá uma olhadinha. Se tiver 4 mulheres de biquíni, você vai passar vergonha. Porque significa que o Instagram te mandou uma vez, você disse: nossa, vou só dar uma olhadinha aqui. Aí você deu um zoom. Nossa, que benção, vou ver outra. Isso aí é o teu resumo do que você consome. Abre lá. Abre o teu YouTube e vê o que ele te sugere. O YouTube leu você. Ele sabe o que você gosta. Abre o seu Spotify. Vê o que ele te indica. Ele já leu você. Ele sabe do que você gosta. Dá uma olhadinha. Vou abrir aqui o Instagram. Irmão, chato falar isso, mas isso vai dar tanto rolo de casamento, tanta briga, tanto BO. Tem mulher agora pegando o telefone do marido dizendo: deixa eu ver aqui um negocinho. Mas se ele pegar o teu, será que não tem só fofoca? E toda semente plantada em um belo dia cresce, floresce, e quando você vê, faz sombra para aquilo que agora, porque não tem mais luz, não cresce mais dentro de você. Entende, lindo? O nosso problema não é no final da equação, é como começou. Como começou esses teus pensamentos? Como? Quais foram os motivos que
fizeram você estar nesse estágio. Não existe nada do nada, sabia disso? Aconteceu do nada. Não. Como foi as suas últimas histórias? O que você plantou? E sabe, isso aqui é uma coisa tão poderosa, que tem o poder de livrar a nossa alma, livrar o nosso futuro de coisas destrutivas, simplesmente pelo fato de sermos intencionais com tudo aquilo que alimentamos a nossa alma. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe o que essa palavra coração diz no original? Pneumo, alma. Ou seja, o Senhor está dizendo: observe tudo, cuide de tudo, mas o mais importante, aqui. Sabe, você pode ser bilionário, trilionário, mas se aqui você estiver sozinho, você está no sol. Porque em algum momento o pensamento vai dominar você, e quando menos você perceber, tudo que era lindo perde o brilho e você se sente vazio. Eu fiquei orando, sabe, que veja, eu sou ser humano, né? Depois de preparar a mensagem, estava sendo atacado pela mesma coisa. Não é fácil. E eu pedi para que o Senhor me mostrasse algo de maneira visível, para ser mais pedagógico possível. E o que o Senhor me mostrou foi um campo. Um campo com sementes da mesma espécie plantada. Sementes boas. E no meio do campo havia um espantalho. Você sabe por que serve o espantalho? Para as aves de rapina não pousar naquele lugar. Então elas sobrevoam, mas na cabeça delas diz: tem alguém lá, se a gente pousar é perigoso. Então a ave não come a semente, porque ela não pousa naquele lugar. Aí o Senhor falou para mim: ô Dave, sua mente é um campo que eu semeei coisas preciosas. Aleluia. Mas se você dizer: Jesus, não é contra a carne, não é contra o sangue, é espiritual, Jesus. Eu penso que eu não quero, quando vi já fiz. Senhor, entra. E aí, bebê? Todas as mentiras começam a cair por terra. Sabe, a gente demora muito para entender isso, mas quando as emoções nos governam, quando esses pensamentos negativos nos dominam, a gente despreza tudo que Deus fez. Porque agora, tudo que Deus fez, a gente vê da maneira que a gente se sente, não daquilo que verdadeiramente é. Então, pode ser lindo, mas porque os pensamentos são maus, não importa, não tem valor nenhum pra gente. Eu me lembro de que quando eu estava nesse processo com Jesus, quando eu aceitei a Ele, eu fui numa praia linda, e eu me lembro de um detalhe: o vento me deixava triste. Todo mundo ria e eu falseava o sorriso, porque aqui dentro ainda tinha muita coisa plantada que precisava ser destruído. Sabe, governa. Entra, Jesus, eu não quero viver mais assim. Eu não quero ser mais escravo. Eu não quero, Jesus, viver perdido. Não, Jesus, a partir de hoje eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Aí, pela palavra eu entendo. Filtre os teus olhos, filtre os teus ouvidos, filtre o coração, mas não tente nada disso sozinho.
Ele é o filtro, Ele é o termômetro, Ele é o termômetro. Eu vou melhorar quando eu estou muito cheio do Espírito Santo, quando a minha vida está vibrante com Jesus. Tem coisas que eu não consigo ver, tem coisas que eu não consigo escutar, tem coisas que eu não consigo ler, tem coisas que eu não consigo. Parece que algo dentro de mim diz: para, Dave, isso não é para você. Agora, quando a minha vida espiritual está um marasmo, eu vejo coisas que não tenho coragem, eu escuto coisas que não precisava. Por isso é uma luta constante, que sozinho a gente não vence. Ele precisa estar junto de nós. Lindo. Então, 2 perguntas. Eu vou ser prático porque essa é a minha missão. Primeira, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, o dia que Ele entrar, você vai saber dar nome para todo pensamento que está dentro de você. Só que não é só aqui que muda, é a sua eternidade que muda também. A Bíblia diz que quando Ele chega, tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e, bom, você já sabe. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Já viveu coisas maravilhosas com Ele, mas desistiu. Dessa vez vai ser diferente. Você vai voltar e não vai ir embora. Ele vai ficar com você, e tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida vai acontecer na sua história, em nome de Jesus. Amém? Pronto, vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mão. David, o que significa? Acabou. E daí acabou? Não tem que pagar nada? Não. É que já foi pago. É só crer e confessar. Se você quer tomar essa decisão, no 3 você levanta a mão. E você na sua casa, do jeito que você se sentir melhor, se puder fechar os olhos, feche. Você vai orar comigo, mas não deixa de comentar no final que você tomou a decisão por Jesus nessa mensagem, só para que a gente possa orar e celebrar a Jesus pela sua vida. E ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva. Eu vou melhorar. É reviravolta quando toda lógica é contrariada. É reviravolta quando aparece uma palavrinha chamada milagre. Tinha tudo para dar errado, e aí o Senhor chegou. Muito obrigado, Jesus. Eu não sei você, mas eu sou uma reviravolta sinistra do Senhor. Um carro desgovernado, sem futuro, vida destruída, não tinha para onde correr. O Senhor Jesus chegou. Estou em Florianópolis hoje para falar de Jesus para você. Deus, quer reviravolta maior que essa, irmão? Alguém que ninguém dava valor, Jesus olhou e falou assim: olha esse pedacinho de barro aí, estou com um planinho para ele, vai dar certo. Então essa é a coisa mais gostosa. Mas eu preciso de Bíblia para te mostrar que Deus não é um Deus de minha reviravolta. Ele é o Deus da palavra, que tem reviravoltas para todos aqueles que clamam, que creem no nome dele. Amém? Bom, vamos lá. Esther, capítulo de número 6. Esther, capítulo de número 6, versículo de número 4 diz: e o rei disse: quem está no átrio? Ora, Ramã entrara no átrio externo da casa do rei, para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Irmão, essa história é maravilhosa. É tipo série. Irmão, nada a ver com o que eu vou falar agora. Mas você já assistiu uma série que você tenta ver o último capítulo antes de terminar os primeiros capítulos?
Você fica tão angustiado, ansioso para ver o que vai acontecer. Você fala assim, Senhor, não vou aguentar tanta temporada. Irmão, essa história aqui é uma temporada, um capítulo e resolve tudo. 3 amém. Acho que eu sou muito ansioso. Desculpa, vou continuar. E os servos do rei lhe disseram, eis que a mãe está no átrio. E o rei disse, deixa ele entrar. Assim a mãe entrou e o rei disse, o que será feito para o homem a quem eu quero honrar? Aí a mãe diz, penso em meu coração, a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? Ninguém. Ele está pensando que é ele. Aí ele diz, olha, o que eu quero que ele faça? Eu vou só falar. Eu quero que coloque ele no cavalo, que bote a roupa do rei, que ele entre na cidade com honra e que seja honrado. Aí ele diz, então faça isso com Mardoqueu. Mardoqueu é quem ele queria enforcar. Só 2 glória a Deus. Eu acho que eu expliquei mal. A culpa é minha, Eu vou melhorar. Havia um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu é prima de Esther. Esther é a rainha, lembra? Que casou-se com o rei Assuero, porque foi uma mulher leal, temente ao Senhor, e Deus usou ela para aquele tempo. Obrigado, eu estou sendo apoiado. As irmãs, cadê as irmãs Esther aqui? Aquelas que são tementes ao Senhor, valorosas. As Miss, cadê as Miss? Sabe que Esther foi a primeira Miss? Cadê? Estão aqui em Florianópolis, amém? Cadê as Miss? Não precisa de muita fé não. Bom, aí a Bíblia diz que casou com o rei Assuero, essa mulher. E o homem que era o tutor dela, porque os pais de Esther haviam morrido, era Mardoqueu, primo dela. Esse homem Mardoqueu era um homem de Deus. Um belo dia ele viu 2 camareiros tramando contra a vida do rei Assuero. Ele foi um homem fiel, leal ao rei. Foi até o rei e disse, querem matar você. São essas 2 pessoas. O rei foi salvo. Foi anotado, mas não foi honrado na medida certa. Um belo dia, Amã é convidado para um jantar junto na mesa de Esther com o rei. Quando ele está entrando na casa, a Bíblia diz que um homem chamado Mardoqueu, que você já sabe quem ele é, está na porta. E como ele é um homem de muito poder e respeito, o desejo dele é que Mardoqueu se ajoelhe na frente dele. Mardoqueu não se dobra na presença dele. Então ele fica iradinho. E aí ele quer matar o Mardoqueu. Ele vai para casa e ele é casado com uma mulher bandida quanto ele. Ele chega em casa e diz, você não vai acreditar, estava entrando agora para o jantar, o Mardoqueu não se ajoelhou, acredita? Aí a mulher dele falou, não acredito, que absurdo, mata ele, pega uma corda e enforca ele. O Amã falou, baita conselho, vou matar ele. Eu estou contando, estou sendo rápido, parafraseando. Então o Mardoqueu pegou a corda bonitinho e falou, essa cordinha aqui é para o Mardoqueu, que devia ter se ajoelhado. Então agora existe um homem condenado andando que nem sabe que vai morrer, mas vai morrer. Só que a Bíblia diz que ele está indo com a cordinha dele, todo feliz, faceirinho, saltitante, para a casa do rei Assuero. Só que enquanto ia para a casa do rei Assuero, a Bíblia diz que o rei Assuero dorme, Deus dá um sonho e traz para ele algumas memórias. E ele vai consultar em crônicas para ver os registros e encontra a história de Mardoqueu, chama alguns dos seus servos e diz, o que fizemos para honrar Mardoqueu? Aí dizem, nada. Então tive uma ideia, vamos honrar ele. Nessa hora entra o Amã com a cordinha na mão. Era para Amã, era para Mardoqueu a cordinha, ele queria matar o Mardoqueu. Aí ele diz, olha, tem um homem que precisa honrar, o que você faria ele ao meu lugar? Aí o Amã pensa, é sobre mim. Honra ele. Faz isso aqui, ó, roupa de rei, cavalo, entra na cidade. E aí, é tão maravilhoso, eu consigo imaginar a cara do Amã. Faz tudo isso. Aí o rei Assuero olha para ele e diz, então fala só para você quem é. Aí ele assim, meu Deus, obrigado. Bom, Senhor, nessas horas eu pensei que ia ter gente pendurada no teto já, Senhor. Porque quando eu leio a Bíblia, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Então quando começa a cronologia, quando começa a genealogia, quando começa os negócios de côvado, minha cabeça vai para qualquer lugar do mundo, menos para aquela parte. Mas quando começa uma fofoca, irmão, meu Deus do céu, André, quando começa essas partes boas, eu já falo, ai meu Deus do céu, eu sou do time Mardoqueu, hashtag Mardoqueu até debaixo d'água. Mas irmão, é maravilhoso. Só que a questão é que quando você olha para a Bíblia,
Você vê que a história bíblica está cheia de reviravoltas. Pessoas que estavam condenadas, que não havia futuro para elas, e Deus entrou na história para melhor. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou cansado de Deus me passar uns perrengues assim. Eu sou muito metido. Então eu sou cheio de ideia. Ai, tive uma ideia. Aí eu começo. Aí Deus fica olhando assim: não, aqui dó, não vai dar certo. Porque tem coisas que eu quero e Deus não quer. E tem coisas que eu quero e Deus quer muito melhor do que eu quero. Sabe? Aí Deus diz: não vou deixar. Ele tranca a porta, eu fico lá batendo: nossa, abre a porta, Senhor. Olha que porta maravilhosa. É aqui. O Senhor diz: não, querido, tem coisa melhor para você. Para de bater em porta errada. Para de bater em porta que eu fechei. Eu não vou abrir. A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a questão dessa esperança é justamente para colocar dentro de você uma energia do Espírito Santo, algo que tome você, para que você comece a olhar com os outros olhos no fim da carreira. Poxa vida, porque para mim isso aqui é olhar para a palavra e encontrar padrão. Tem coisas que não tem padrão. Agora, quando você olha para a palavra, Jesus chegando no final de todas as histórias que estavam acabadas são restauradas. Tá, vamos voltar no Mardoqueu então. A fofoca é essa: Mardoqueu foi leal ao Senhor, foi leal a Deus. A Bíblia diz que quando o Amã fica iradinho com ele, a Bíblia diz que um dos decretos que ele coloca na cabeça do rei é que os judeus sejam mortos, que os judeus sejam extirpados daquele lugar. Sabe? Só que, veja, a Bíblia fala que Esther é a rainha certa, no lugar certo, no momento certo. Deus colocou ela naquele lugar. Então Mardoqueu chama ela e diz: olha, você precisa saber, eles querem destruir o nosso povo, eles vão aniquilar a gente daqui. Então ele diz: Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Meu Deus, Deus é perfeito. Deus trabalha numa cronologia perfeita. Ele não chega atrasado, Ele sempre chega no timing perfeito das coisas. Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Então, quando Esther promove o jantar e pede para o rei, ela não está só resolvendo a vida do Mardoqueu, ela está resolvendo a vida do povo dela. Olha para a unha, está ruída. Fala assim: não adianta ficar ansioso, ele vai chegar na hora que precisa. Bom, aí Esther tem essa ideia, ela conversa com o rei, e como ela é a mulher certa, na hora certa, no lugar certo, a Bíblia diz que o rei Assuero atende o clamor dela. O problema é que Amã é um homem livre. Amã está debaixo de um reino, mas o reino dele é superior àquele reino. Ele não se curva perante um homem, ele tem um Deus que o chamou. Entende? Ele não é um homem soberbo, ele é um homem convicto do Deus que ele serve. Ele não se prostraria a um homem qualquer, sendo que o Deus de Israel havia o chamado. Ele não tem medo do que os outros pensam, ele é um homem convicto naquilo que Deus o chamou. Então quando Amã vem esperando que ele seja ele é o judeu, irmão. Ele é amado pelo Senhor, ele foi escolhido, ele está de pé de boa. Amã falou: olha, se eu fosse você... Aí o Amã está aqui, ó. Pesado? Dá um climão, né? Vamos cavar mais um pouquinho? Eu não sei você, mas eu vou falar de novo. Eu prefiro o inimigo que tem cara de inimigo, jeito de inimigo, fala como inimigo, te olha como inimigo, do que inimigo que te trata como amigo, te olha como amigo. Eu amo você. Ai, que lindo, mas quando você vira as costas, coloca uma faca atrás de você, fala mal de você, humilha você. Mas eu tenho uma notícia, meu lindo: todo inimigo, uma hora ele aparece, e quando ele aparece, ele é envergonhado. Que é, 3 pegaram. Aí ai, Jesus, deixa. Aí o
o Amã, eu não gosto do nome dele, eu prefiro Mardoqueu. O Amã, ele dá todas as ideias e aí ele descobre que é para o inimigo dele. E sabe qual que é o negócio? É ele que tem que levar o cavalo. Ai, irmão, você não pegou. Veja, ele tem que... Sobe Mardoqueu no cavalo, pelo amor de Deus, sobe. Mardoqueu, calma que a minha roupa é bem pesada, eu tenho que ir de boa. Aí ele sobe no cavalo, aí o Amã falou, vou ter que ir com você agora aqui, entrar no meio da cidade, tá? Mas eu que estou puxando o cavalo. E o inimigo tem que servir o propósito de quem está no cavalo. Daí... Não, então eu vou declarar uma palavra de Deus sobre você. Tudo aquilo que Deus tem para você acontece no plano perfeito e na hora certa. Aí você se pergunta, e os meus inimigos, eles trabalharão ao teu favor? Até a hora que ele diga, cheguei. Quando Jesus chegou na história da viúva de Naim, o filho dela estava morto. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta. Quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, ela estava morta. Mas todos os lugares que ele chegou aí que havia morte... Não, vamos de novo. Você está muito parado. Irmão, você já entendeu como isso termina. Você já sabe, porque eu já dei um spoiler no começo da mensagem. Então vamos de novo. Ou você vive ou nós desvive. Eu não sei se existe isso. Vamos de novo. Quando Jesus chegou na história da viúva de Naim, o filho dela estava morto. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a filha dele estava morta. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Lázaro estava morto. Mas todo lugar que ele chegou e a morte havia governado, a vida reestabeleceu todas as coisas. Oh, meu Deus! É lindo, escute isso. Aonde ele chega, a morte não tem poder contra ele. Não importa o que estava morto na sua vida, não importam os decretos que foram lançados sobre você, não importam as sentenças, não importam as prisões, não importam as palavras. Quando ele chega, tudo que estava para acabar começa de maneira extraordinária a vivificar. O morto ressuscita, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o lindo. Só ele tem o poder de fazer. Por isso chamamos ele de Deus das reviravoltas. Ai, Jesus, que delícia. Você precisa de uma reviravolta na sua vida? Você precisa? Então feche os teus olhos. Que coisa boa, que esperança nova, como isso traz fôlego para o nosso coração. Eu precisava ouvir essa mensagem, sabe? Teve dias da minha vida que não tinha ninguém para me falar algo assim. Eu acreditava piamente que estava tudo chegando ao fim e Deus tinha algo poderoso para fazer. Deus, no nome de Jesus, eu creio que o que o Senhor vai fazer é muito melhor do que os meus olhos podem ver. Que nem o mal, que nem uma tempestade, nada nem ninguém vai conseguir parar a tua obra dentro de mim. Jesus maravilhoso, entra em socorro da nossa vida, nas nossas necessidades, Senhor. Às vezes parece que está tudo acabado, que não tem mais jeito, Senhor. Então a única coisa que nos resta é clamar pelo Senhor. Entra na nossa história, Jesus, entra na nossa vida, entra em todas as áreas da nossa história, Senhor Jesus, porque Tu és o único que tem um poder para fazer tudo novo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. A gente vai caminhar debaixo de uma palavra que eu conheço há muito tempo, mas que em todo o meu ministério, mais de 10 anos, eu nunca parei para pregar. Eu nunca preguei sobre esse texto. E essa semana, revisitando as minhas notas, o Senhor me trouxe à memória essa palavra. E eu vou te dizer que Deus é tão perfeito, Deus é tão sobrenatural,
que enquanto o Senhor ministrava no meu coraçãozinho essa palavra, eu já sabia o primeiro endereço aonde ela iria parar. Hoje à tarde, enquanto eu orava no meu quarto, falava com Jesus, eu liguei para 2 amigos e disse: tem uma palavra de Deus para vocês. Então o primeiro, vamos dizer assim, aquele que recebeu já foi à tarde o primeiro, mas agora é você. E agora é você que está aí na sua casa. Só que veja, esse sentimento, ele vai trazer tanta paz para o teu coração, que se você crer de todo o teu coração, meu lindo, a sua vida vai ter uma guinada de história sobrenatural. Vamos lá. Muito obrigado aos irmãos que creram. Temos uns 30 aqui que creram. Elias, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Elias está dizendo. Verso 2 diz: e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o oriente e te esconda junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e ordenarei que aos corvos levem alimento para você. Bom, eu sei que você compreende o que eu vou dizer, mas algumas coisas que Deus nos impulsiona, que Deus nos encoraja, que Deus nos envia, algumas circunstâncias que nós entramos amando do Senhor, são extremamente desconfortáveis. Veja, é que Deus é um Deus de amor e a gente sabe disso, mas quando Ele nos manda para uma missão, e todos nós temos as nossas missões, elas não são confortáveis, porque elas exigem algumas renúncias, decisões radicais, que nos cobram, que mexem com o nosso coração e as nossas emoções. E uma das coisas que mais paralisa o ser humano não é a ausência de palavra de Deus sobre nós, não. O maior motivo de paralisarmos é o medo que temos para viver o que Deus manda. E eu vou te falar, lindo, que não é fácil. Não é fácil ouvir direções do Senhor, porque sempre é maior do que a gente, é sempre muito maior do que a gente imaginou. Então para nós sempre é tão difícil e tão impossível, que a gente sempre diz a mesma coisa: não consigo. Quando Deus chama Moisés, ele diz: não consigo, não falo bem. Quando Deus chama o Noé, ele é um senhor, todo mundo tem a mesma reação quando Deus chega. Não sei que não tem outro melhor. E veja, isso é uma coisa que a gente precisa de maneira urgente compreender. A forma que Deus trabalha, por mais que nos assuste, é segura. Eu vou ser mais claro com você. Você já foi numa montanha russa? Sim ou não? Irmão, eu sou apaixonado por montanha russa. Qual que é a sacada da montanha russa? Você quase morre, mas você não morre no final. Porque tem uma coisa, é segura. Quem entrou ali pela primeira vez não foi um ser humano, foi um saco de areia. Aquilo rodou e rodou e rodou milhares de vezes, e tudo foi testado para que você entrasse, tivesse muita adrenalina, mas saísse vivo. Irmão, é loucura. Mas parece que às vezes Deus olha pra gente e diz: está muito de boa, né? Vou te dar uma montanha russa para você andar. Aí você fala assim: oh, mas eu não vou aguentar, porque é grande demais para mim. O Senhor fala: você vai, porque eu estou cuidando de você. Olha só, quando Deus chega para Elias e fala: Elias, sai de Gileade, é por um motivo. Deus primeiro encorajou ele a levantar uma palavra. A palavra de Elias é sinistra. Ele disse para Acabe: não vai chover mais nessa terra.
E só vai voltar a chover o dia que eu falar que é para voltar a chover. Então o que ia acontecer? Seca. Então, para que ele não fosse obrigado a voltar atrás das suas palavras, Deus falou para ele: sai de Gileade e vai para o ribeiro de Querite. Agora observe bem, Gileade, que é onde ele mora, é um lugar nas montanhas, um lugar maravilhoso, está tudo certo. Aonde Deus envia ele é para o meio do deserto da Judéia. Ou seja, num dia ele é um homem que tem uma residência, no outro dia ele é um fugitivo morando no deserto. Então veja, quando Deus nos aponta alguns caminhos, a gente fica desesperado, porque a gente diz: Senhor, olha o que eu vou ter que abrir mão, olha o que eu vou ter que deixar para trás. E aí Deus continua dizendo: vai. Só que veja, a forma com que Deus faz com Elias me dá uma alegria muito grande, porque vivi sem ter ouvido dessa forma. Quando Deus nos fez tomar decisões radicais, e tomamos muitas na vida, e que nos cobraram medo, angústia, o Senhor sempre fez a mesma coisa, só que eu não sabia que era dessa maneira que acontecia. Eu vou ser claro. A Bíblia diz que quando Deus fala com Elias: Elias, vá para o Querite, ele diz: e eu... Bom, os olhinhos, olha no olhinho. Deus diz para ele: Elias, eu enviarei os corvos para te servir. Haverá um riacho, e você vai beber água desse riacho. Então agora a gente diz: mas ainda é deserto. Porque são nesses dias de provisão que a nossa fé é testada. Porque veja, Elias dormia com a última refeição dos corvos, levavam para ele pão e carne. É louco, não é? Imagina um corvinho vindo, chegava, pedia para Elias. E a Bíblia diz que isso acontecia 2 vezes por dia, de manhã e de noite. A cena é maravilhosa, não é? Mas todo dia que Elias ia dormir, meu filho morreu. E eu não sei o que está acontecendo. Será que é porque você está aqui e Deus está fazendo isso? Aí Elias diz: me leva até onde ele está. Sobe no quarto aonde está o garoto. E a Bíblia diz que Elias faz uma coisa: ele deita por 3 vezes por cima do garoto e ora. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou o menino. Eu vou ser claro com você, lindo. Talvez você se identifique. Mas eu gosto de andar com gente que está nas mãos do Senhor. Eu gosto de andar com gente que está sendo cuidado por Deus. Porque quem ouve a voz de Deus é sensível para interferir no milagre que eu preciso também. Talvez seja você a viúva, ou talvez seja você o Elias. Não importa. A questão é: quem serve é servido. E o milagre está dentro da casa da viúva. Bom, quando a gente pensa, acabou, agora o percurso se encerra, a Bíblia diz que Elias diz: chegou a hora de eu voltar. Veja, ele estava aqui, ele desceu, ele continuou descendo, e ele diz: agora eu tenho que voltar lá. Sabe o que ele quer? Ver o Acabe de novo. Ele fugiu de Acabe, e agora ele quer ver Acabe de novo. Então ele chega, chama por Obadias. Obadias atende, ele diz: me leva até onde Acabe está. E ele diz: não vou fazer isso com você, ele vai te matar, a gente está numa seca terrível, e é por sua culpa. E ele diz: não, eu quero falar com ele. Não é o garoto que saiu, é outro garoto agora. Chamam o Acabe, levam ele até o Monte Carmelo. E a Bíblia diz que é nesse lugar que Elias diz... É porque é maravilhoso, porque Baal, que era o deus de Acabe, que havia pervertido o reino, era o deus da chuva e da fertilidade.
não tem chuva e não tem mais fertilidade. Então volta Elias dizendo: fala por Deus de vocês mandar chuva. Elias é atentado, irmão. Eu vou te falar uma parada: quando você vive o processo, você fica igual. Irmão, você conhece aquele crente sinistro que diz, no meio da... tá tudo dando errado, confusão, crise, pau, guerra, e ele diz: Deus está cuidando de todas as coisas, porque posso... Você conhece alguém assim? Alguém que se fala, tá perto de você? Alguém que o pau pode estar torando, irmão, e ele está cheio do Espírito Santo, entendeu? Ele é corajoso. Irmão, pode ter certeza que esse aí já passou por processos tão doloridos, porque ninguém fica assim sem treinamento. Ninguém fica forte sem academia. Ninguém amadurece sem escola da vida. Ninguém cresce se não for a força do alimento. Irmão, a gente precisa de treinamento. Elias está diferente, irmão. Eu acabo, o que é isso? Aí os profetas de Baal, todo mundo louco para pegar ele. Ele falou assim: se o Deus de vocês é real, manda descer chuva. Não desce. Manda descer fogo. Não desce. Aí Elias: então agora é minha vez. Desce fogo do céu. Aí a Bíblia diz que Elias levanta os olhos e começa a dizer: eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! No meio do deserto, no meio da seca, tem um homem de olhos levantados dizendo: está chegando a chuva, vai voltar, as mãos do Senhor estão voltando sobre a terra de Israel. Lindo! Só tem essa ousadia quem vive a provisão do Senhor. Então, lindo, eu não sei qual estágio da vida que você se encontra, mas se talvez você esteja na curva descente, sabe, na curva decrescente da história, você precisa saber: Deus está cuidando de tudo. Se tiver alguém perto de você que é bonito, se não tiver, não precisa falar não, mas eu acho que é bom, para não dar briga. Fala para ele: lindo. Para si não importa a treta, o tamanho da confusão, o nível do processo, Ele está cuidando de tudo. Quando eu estava no começo do ministério, tinha tomado decisões muito radicais. Estava vivendo o sobrenatural, mas com muito medo. Eu me lembro que uma das orações que eu fiz para o Senhor foi: Jesus, eu vou te obedecer, eu vou ouvir a tua voz, mas não me desampara. Jesus, eu não quero ter que pedir para o meu pai um dinheiro para pagar uma conta. Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vai me sustentar e que é para eu ouvir a tua voz. Então eu vou, mas não me deixa passar vergonha. Me lembro que naqueles dias eu fui num lugar ministrar e eu recebi uma oferta de R$600 na época. Me lembro que casalzinho jovem, eu e minha esposa chegamos em casa, pegamos as continhas do mês. Você sabe o que é isso? Pegamos as continhas do mês, começamos a somar. Pegamos todo o dinheirinho meu e dela que havíamos ganho aquele mês, colocamos juntos. E faltou R$300. Aí eu me lembro que eu dobrei o joelho e disse: Jesus, eu só te pedi uma coisa, que eu não passasse vergonha. Como que eu vou ter que ligar para o meu pai, Jesus, com 22 anos, para dizer que está faltando dinheiro para pagar a luz, Senhor? Jesus, não me deixa passar essa vergonha. Eu estou confiando que o Senhor está provendo. Então, por favor. Lindo, isso era domingo de noite. Segunda, eu estava na rádio que eu trabalhava. Chega um rapaz, Alexandre.
bate na rádio, o recepcionista abre, ele diz: eu preciso falar com o Dave. E aí eu vou lá para falar com o Alexandre está com um envelope branco na mão, escrito: a bênção continua. Eu falei: Senhor, eu preciso abrir logo, Jesus, eu não vou aguentar. Aí eu abri. Quanto que faltou na noite anterior? Quantos tinha no envelope? 300. Eu podia falar para você: tinha R$1.000. Sobrou 600, não, sobrou 700. Não, irmão. É que no tempo de provisão não sobra nada. No tempo de provisão, o que entra, sai. Eu vou ser mais claro com você. Enquanto você vive na provisão, não guarde nada. É louco isso, não é? Não tente guardar. Porque se você guarda, você está dizendo: não acredito que amanhã vai vir de novo. Tempo de provisão não se raciona. O que Deus manda, come. Aproveita. Porque vai chegar um dia que o tempo de provisão vai passar e o tempo dos celeiros cheios irão chegar. E aí, meu lindo, não é que vai precisar racionar, mas você vai sobrando para guardar. Você vai guardar do que sobra. Elias foi servido pelos corvos, pela água, pela viúva de Sarepta. E agora o próprio Deus se encarregou do serviço. O fogo desceu, consumiu os altares e a chuva caiu sobre a terra de Israel. Deus é fiel para cumprir tudo o que promete. Você só precisa saber, e eu termino aqui: Jesus está no controle de todas as coisas. Tanto podemos descansar, podemos crer que o Deus que faz hoje fará amanhã, enquanto for necessário. Tu és o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que olha para o nosso coração aflito e acalma no meio da tempestade. Jesus, obrigado, Senhor, porque nunca nos desampara. Obrigado, Senhor, porque nunca vira as costas para o teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso e cuida de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.